Professor, outra coisa interessante, até vou convidar o senhor para participar e nos ajudar na avaliação. Essa última safra nós conduzimos um experimento, está sendo avaliado a partir de dados agora aqui na universidade, onde nós marcamos as plantas de soja no solo em função da data de emergência, tentando replicar aquilo que aquele produtor americano fez com o milho. Então, o produtor semeou a soja, cada dia que germinava uma planta, a gente ia lá e marcava ela com uma abraçadeirazinha de plástico até estabilizar. E aí nós computamos todos esses fatores: comprimento de planta, número de vagens, número de lóculos, número de sementes. Isso está trazendo resultados muito interessantes, principalmente porque a gente pegou um período de falta de água e excesso de temperatura. Então a gente sabe que, como o senhor disse lá no começo, a planta precisa fazer carboidrato e consumir respirando. Uhum. A nossa região aqui do Médio Norte, que é uma região que está aqui em torno de 370, 380 metros, tem noites muito quentes. E um grande desafio hoje é fazer semente de soja aqui. Nós não temos um número grande de produtores e empresas por causa dessa dificuldade. O senhor acha que o melhoramento genético hoje vem trazendo características, mesmo do ponto de vista da biotecnologia, que podem tornar essas plantas mais adaptadas a essas condições extremas, principalmente de noites quentes aqui nessas regiões do Cerrado? Olha, quando a gente trata de biologia e de fisiologia, a gente não pode ser taxativo, né? Quantas vezes a gente foi surpreendido por mudanças incríveis dentro do aspecto da biologia, né? Agora, o que precisava era direcionar biotecnologia para termos plantas fotossinteticamente mais ativas em temperaturas mais elevadas, ou seja, maior termoestabilidade de fotossíntese. Eu não sei até onde a bioengenharia, por assim dizer, né, ou a engenharia genética poderá avançar nisso. Especialmente quando nós tocamos na planta de metabolismo C3, que é a soja. O milho tem mais estabilidade térmica, um sorgo, uma cana, né? Mas na soja isso é um pouco mais delicado, professor, porque toda planta C3 também realiza o fenômeno da fotorrespiração. É um fenômeno metabolicamente e funcionalmente ligado à fotossíntese. A mesma enzima que captura CO2 e forma carboidrato, essa mesma enzima captura oxigênio e queima carboidrato. Isso é fotorrespiração, né? E quando você analisa o comportamento, ou melhor, o coeficiente de difusividade de CO2 e de oxigênio, aumentou a temperatura, diminui o CO2, aumenta o oxigênio. Uhum. Né? Então, naturalmente, com aumento de temperatura, se aumenta a fotorrespiração. Como a fotorrespiração queima carboidrato, no passado, a fotorrespiração foi execrada. Ela foi condenada. E para meu desgosto, recentemente, apareceu nas redes sociais um comentário ou um artigo de um pesquisador no exterior, até renomado, dizendo que a fotorrespiração é uma falha da fotossíntese. Isso é um absurdo. Ele não conhece. Isso é um absurdo, né? Fazer uma afirmativa disso é um absurdo. A fotorrespiração representa uma baita de uma válvula de escape especialmente na situação de estresse para as plantas com metabolismo C3. Vamos acabar com a fotorrespiração? Não tem como acabar com a fotorrespiração, porque é um fenômeno intrínseco. Concomitante, né? Fez fotossíntese, está fazendo fotorrespiração. Então eu não sei até que ponto a engenharia genética seria capaz de eliminar isso. Perfeito. Eliminá-lo acho que é impossível, mas amenizá-lo talvez. Ou de repente criar, por bioengenharia, né? Como eu disse, em biologia não se pode duvidar de nada, de uma rubisco com maior estabilidade térmica. Perfeito. Mas essa pergunta que eu fiz, ela foi proposital, né? Porque se no melhoramento a gente não consegue mudar o que a natureza fez, são mecanismos extremamente complexos, né? Está falando de fotossíntese, respiração acontecendo ao mesmo tempo, recuperação de carbono aí da fotorrespiração em planta C4.
quais são as outras técnicas que nós podemos utilizar nessas culturas complexas, como o caso do algodão, para mitigar esses problemas. Porque uma coisa é sabida, professor, a gente não pode parar de produzir. As mudanças climáticas, se assim pode se dizer, elas estão presentes. Então agora é hora da gente engrossar o couro e conseguir conviver com isso e manter a produção. Sei que o senhor está aqui especificamente aí para uma palestra amanhã no evento do Elvis, e vocês conduziram um experimento que é ligado a isso, né? Como mitigar os problemas dessas altas temperaturas, dos estresses ambientais, térmico, falta de água, com outras possibilidades. O que a gente pode fazer? Bom, vamos lá. Então, como eu disse para você, a planta é capaz de perceber tudo, né? Como é que a planta se porta diante do estresse, ou o que o estresse representa para a planta? O estresse simplesmente representa para a planta ameaça de sobrevivência, né? E a planta aprendeu a desenvolver mecanismos para ativar sistemas de defesa. Toda vez que a planta passa por um estresse, professor, ela vai produzir sinalizadores do estresse. Esses sinalizadores do estresse, em geral, todos são considerados radicais livres. Oxigênio singlet, hidroxila, Que peróxido... Para a planta como nós, eles não são bons, né? Não são bons. Peróxido de hidrogênio, que é a própria água oxigenada, né? Esses radicais livres, então, uma vez que eles são produzidos, vão ativar circuitos que irão desencadear mecanismos de defesa para contornar o estresse. Radicais livres ativou mecanismos de defesa, ele tem que ser degradado. Porque caso não seja degradado, ele vai provocar o famoso estresse oxidativo. O que significa isso? Peroxidação lipídica, em outras palavras, destruição de membrana. Resumindo, morte celular, né? É quando você vê a soja que parece que levou um banho de água quente, de água fervendo. Você vê literalmente a folha esturricada. E mesmo com disponibilidade de água. E mesmo com disponibilidade de água, né?